Esse é um espaço para que possamos juntas nos tornar mais parecidas com Jesus e ser quem Ele nos chamou para ser. Então pega seu cafezinho e vamos papear. Sejam bem-vindas ao nosso 12º episódio do Café com Ferda. Como vocês estão, amigas? Eu espero que vocês estejam bem por aí. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E eu quero trazer um assunto diferente aqui hoje pra gente poder refletir como pessoas, como seres humanos. É sempre bom a gente ter esse momento de reflexão sobre a nossa vida, sobre aquilo que temos feito. E eu quero falar mais abertamente, sem filtros aqui, sobre espiritualidade e performance, que é uma coisa que a gente tem visto muito nos dias de hoje, né? O peso da gente criar expectativas irreais sobre alguém ou sobre algo em específico, e também trazer um pouco sobre religiosidade, né? O que nós cristãos fazemos que é religioso e não está segundo a Bíblia, porque eu sinto que a gente tá sempre mais apostos a julgar do que de fato acolher, porque a gente se acha, não sei, a última bolacha do pacote. A gente se fecha num mundinho que Jesus não nos chama pra gente se fechar. Mas às vezes a gente se fecha numa bolha gigantesca e esquece de ver aquilo que é real, esquece de ver que pessoas são reais, que na verdade o que a gente projeta em outras pessoas, cara, não passa de um devaneio na nossa cabeça, de uma coisa assim, irreal. Poderia ser ideal? Poderia ser ideal, mas é irreal. Então, se você quer refletir um pouquinho comigo sobre esse assunto, pega seu cafezinho e vamos papear. Eu sinto que nós cristãos carregamos muito um peso de ter que parecer algo, porque precisamos dar o exemplo, mas na verdade a gente não é aquilo que a gente de fato tá falando que é. E a gente entra muito no quesito de esquecer o que é ser cristão, esquecer o que é a espiritualidade em si, qual é o nosso propósito, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, e a gente se perde em um lugar que não é nosso, a gente se perde em um lugar que a gente precisa performar o tempo todo, a gente precisa ser fortes, e a gente precisa ser perfeitos, e a gente precisa ser exemplos, e se nós não somos dessa forma, então as pessoas vão passar a nos ver de maneira diferente, e com isso a gente acaba vivendo de muitas máscaras, né? Então, calma lá. Deixa eu transpassar que eu sou assim, para que as pessoas não vejam quem de fato eu sou. Isso é um perigo muito grande, porque ser quem a gente não é tá errado. A gente precisa ser nós mesmos. Claro, sempre buscando nos parecer mais com Jesus. Então, quanto mais eu conheço Jesus, menos parecido comigo mesma eu vou me tornar. Isso é fato, isso é claro. Mas não tem como a gente chegar num ponto da nossa vida e querer passar uma imagem de perfeição, sendo que ela nunca vai existir. Então a gente passa a querer agradar muito mais as pessoas do que ao Senhor. A gente passa a fazer as coisas baseado naquilo que as pessoas vão achar, naquilo que as pessoas vão pensar de nós e não de fato no estou fazendo isso por prazer, estou fazendo isso porque eu amo a Deus, estou fazendo isso porque eu quero me parecer mais com Jesus. Não, a gente faz porque a gente depende da opinião de outras pessoas. Isso é o que nos preenche, isso é o que nos torna feliz. E vocês sabem o tanto que eu gosto de falar sobre vulnerabilidade aqui, né? Porque a gente precisa se colocar nesse lugar de vulnerabilidade constantemente. A gente não pode querer colocar uma imagem em nós de que somos perfeitos, porque não somos. E nunca vamos ser. A gente vai estar na corrida da vida de ser mais parecidas com Jesus, mas vamos errar no meio do caminho. Por isso que eu sempre gosto de expor para vocês as minhas fragilidades, expor para vocês as minhas vulnerabilidades. Isso é algo que tá no meu coração muito desde sempre, assim. Eu sempre gostei de ser transparente, das coisas mais supérfluas possíveis, de pensamentos mais ridículos possíveis. Eu gosto de ser transparente comigo mesma, porque é muito melhor você ser transparente consigo mesma do que você ficar ali remoendo e digerindo algo que você tá tentando lutar contra, mas, sabe, a troco de que você vai se privar de falar algo que vai te trazer cura? O que você ganha com isso? Nada. Pelo contrário, você só perde. É muito mais sobre você ser do que você parecer.
O próprio Senhor Jesus fala que nem todos que chamam ele de Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de Deus que está no céu. Então, no dia do juízo, muitas pessoas dirão ao Senhor, Senhor, mas a gente não profetizou em teu nome? Mas a gente não expulsou demônios em teu nome? E fizemos muitos milagres? E aí Jesus vai responder, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então, não é muito mais sábio da nossa parte conhecer a Deus e nos alicerçar naquilo que Ele está nos dizendo do que querer parecer algo que a gente não é? A gente se apega tanto a certas coisas que a gente não deveria se apegar. E não tô falando que não são genuínas. São coisas genuínas, são coisas espirituais. Mas até que ponto vai a sua obsessão pelas coisas espirituais? É porque que você quer? É para um prazer próprio? É para edificar outras vidas? É o quê? É pra você se sentir bem na frente dos outros? Em relação ao meu contexto, gente, eu cresci, espiritualmente falando, achando que eu era muito fora da caixinha, por não me enquadrar em certas performances espirituais. Não estou falando que essas performances não são genuínas e que não devem acontecer. Pelo contrário, elas são maravilhosas. Mas a partir do momento que a gente se apega a isso como se fosse tudo que temos de mais importante nesta vida, a gente perde aquilo que o Senhor está querendo fazer em nós. E eu lembro que eu me sentia muito fora da caixinha por não me movimentar como outras pessoas se movimentavam, de uma maneira mais fogosa, de uma maneira mais emocionalista, mais sentimental, digamos assim. E por eu ser uma pessoa super sentimental, super emocionalista mesmo, eu me cobrava muito por conta disso. Então, eu via outras pessoas fazendo coisas que eu, poxa, gostaria de fazer de certa forma, porque então eu ia ser diferenciada por estar fazendo isso. Eu ia me sentir parte de um grupo. E existia muito um olhar de julgamento no sentido de, mas como assim você não faz isso? Como assim você não tá falando em línguas? Como assim você não tá tendo visões? Como assim você não tá caindo no chão pelo poder do Espírito Santo? Esse tipo de coisa. E eu me apegava muito a essas coisas e me achava muito menos espiritual que as outras pessoas por conta disso. Isso foi algo que me machucou muito, mas o Senhor, com sua infinita misericórdia, com sua infinita bondade, e por ser um pai muito cuidadoso comigo, ele falou profundamente ao meu coração sobre esse amor que eu estava criando por Jesus, né? Esse amor que eu estava me baseando por emoção, por sentimento, e o Senhor deixou muito claro pra mim que, filha, eu tô gerando em você um amor racional. E no final das contas, o que vai prevalecer, o que vai sobrar de tudo, de tudo, de tudo, é o amor. Paulo deixa muito claro lá em 1 Coríntios 13 que um dia profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Quando o Senhor colocou isso no meu coração, gente, tantas coisas mudaram. Eu passei a viver um evangelho diferente, muito mais do que parecer. Eu buscava ser em Deus, quem eu era em Deus. Eu busquei muito a minha identidade nele e passei a entender aquilo que de fato importava no mundo espiritual, aquilo que de fato fazia sentido. E eu sinto que quando a gente é jovem, eu não sei quantos anos vocês têm, qual a faixa etária de vocês, mas eu sinto que quando a gente é jovem, a gente se coloca num lugar, principalmente quando a gente é recém-convertida, a gente se coloca num lugar de muita comparação, de achar que outros são melhores que nós e achar que a gente não é nada pro Senhor. Ai, eu tenho só isso aqui de caminhada, mas fulana tem aquilo. E não é sobre tempo, é sobre profundidade. Porque tem gente que está há anos com Jesus, mas não vivem uma profundidade com ele. Vivem no raso. Assim como tem pessoas que têm pouquíssimo tempo com Jesus e andam em profundidade. Tá aí, ó, anos-luz na frente de pessoas que estão lá achando que estão abalando, mas na verdade estão só no raso, não entenderam de fato aquilo que é o evangelho de Deus. Além disso, o jovem, ele é muito levado pelo emocionalismo, pelo sentimento. Isso é um pouco preocupante. Eu entendo, cada um passa pela sua fase. Eu mesma, gente, achava que
eu precisava sentir Deus todo momento, todo segundo. Se eu estivesse escutando um louvor e não sentisse a presença de Deus, tinha alguma coisa errada. E eu me martirizava por isso e pensava, meu Deus, por que o Senhor tirou de mim a tua presença? Eu não sinto nada. E o que eu faço agora? E me cobrava muito diante disso. Via outras pessoas sentindo a presença de Deus. Chegava nos cultos, cantavam horrores e era aquela coisa de... Uau, Senhor! E eu me sentia tão assim, cara, mas eu até queria agir daquela forma, mas eu pensava, não é verdade em mim. E não no sentido de que eu não amava o Senhor, não era sobre isso, mas era porque eu não sentia necessidade de fazer aquela performance. Muito vale aquilo que carregamos dentro de nós do que simplesmente um levantar de braços na igreja, simplesmente um chorar. Então, quando eu entendi que o Senhor era muito além de tudo isso, foi um presente para mim, porque eu passei a viver o evangelho de maneira muito mais verdadeira e intencional, porque o Senhor gerou em mim, de fato, um amor racional por ele. Então, independente daquilo que eu tô sentindo, daquilo que eu tô pensando, eu amo o Senhor sobre todas as coisas e me alegro nele. Eu não sei como estão as coisas hoje em dia, porque confesso pra vocês que diante da minha realidade hoje, eu não tenho estado muito entre os jovens, então eu não consigo falar como tem sido essa cobrança, essa realidade entre eles. Pra quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos e eu frequentei uma igreja presbiteriana enquanto eu morava na Carolina do Norte. E lá, basicamente, não tinham jovens. Tinham senhoras, senhores, adultos, né, no geral, mas não tinham jovens. Acho que eu e meu marido eram os únicos jovens. Não, tô brincando. Tinha jovens sim, mas era aquela coisa de filhos de pessoas mais velhas que estão indo ali pra igreja, normal, né, o culto de domingo, essas coisas assim. Então a gente ficou um pouco fora, assim, desse contexto pra eu poder falar pra vocês exatamente como estão sendo os dias de hoje. Vocês me contem aqui, jovens, como está sendo. Há um tempo atrás, há uns bons anos atrás, existia muito julgamento de quem é mais espiritual que quem, e muito daquilo de eu quero que você ore por mim porque você tem uma unção diferente, e eu não quero que fulano ore por mim porque essa fulana não parece que é espiritual o suficiente, então provavelmente não vai me trazer uma palavra que eu quero que ela traga. Sabe umas coisas assim, gente? Enfim, doida. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo algumas coisas e vai aprendendo a não julgar aquilo que só o Senhor é capaz de julgar. Só o Senhor é capaz de julgar a intenção do coração de alguém. Então, por que eu vou julgar? Por que eu vou olhar pra fulano e ver, nossa, mas fulano não tá nem com os olhos fechados, não tá nem chorando, olha só como fulano tá frio nesse culto? Assim como vão ter pessoas super emocionalistas ali, e às vezes fulano é a pessoa mais espiritual que existe. Mais do que parecer, ela é. Ela de fato é, no secreto, ela cultiva algo. Assim como você pode olhar para Ciclano e ver uma super emoção, olhos fechados e choro, e mãos para cima e quebrantamento ali. Mas quando você vai ver, é só aquilo. A pessoa mais parece do que é. O secreto dele não tá enraizado em Jesus. Ele só tá ali se baseando pelas emoções. Então a gente vê muitas pessoas enraizadas no sentimentalismo, enraizadas no emocionalismo, que, claro, é maravilhoso mesmo, é muito bom estar na presença do Senhor. Eu amo isso. Amo demais, é a melhor coisa do mundo. E se um dia você não estiver sentindo muito bem? Então quer dizer que você não vai buscar o Senhor porque você não está sentindo o que você gosta de sentir? Então eu sinto que muita gente se embebedou espiritualmente e quando tá sóbrio não quer muito saber do Senhor, sabe? Eu acho que esquece que o que de fato importa é um amor racional pelo Senhor. Isso é o que vai te segurar até o fim. É isso que vai permanecer até o fim. Não é nada além disso, é o amor racional. E falando um pouco mais profundamente sobre essa questão de expectativas irreais, eu sinto que no nosso contexto hoje de internet, de rede social e de saber da vida de todo mundo, eu sinto que a gente coloca tantas expectativas irreais em pessoas desse meio que estão em uma posição pública. E a gente pensa que crente não pode errar. O cristão, já que ele se diz ser cristão, um pequeno Cristo, imagina que essa pessoa tem que ter pecado. Imagina que essa pessoa tenha que fazer algo de errado. Imagina que...
sabe? A gente bota um nível de perfeição tão grande. E as pessoas hoje em dia na internet, elas perderam o filtro de maneira tão exorbitante. Se uma pessoa que é cristã, é uma figura pública, fala alguma coisa ou deixa de falar alguma coisa, vai ter sempre um indivíduo julgando. Vai ter sempre um indivíduo lá pra falar mal. Gente, é incrível uma coisa dessa, eu fico chocada. Pra mim isso é um efeito tão contrário, porque eu faço a pergunta, meu Deus, como pode um cristão que se diz cristão ficar julgando um outro irmão? Eu sinto que a gente tá mais interessado em machucar o próprio corpo de Cristo do que, de fato, você chamar fulano, nossa, mas você tem certeza disso aqui que você falou ou postou? Eu acho que tá um pouco antibíblico, vamos pôr assim. E exortar em amor e acolher, mas não a pessoa vai lá nos comentários, né? Tô dando exemplo de uma pessoa pública, e vai acabar com a vida da pessoa. Então as pessoas esperam uma perfeição de um cristão que não existe. E também eu sinto que a gente pede por isso quando a gente exige coisas de pessoas que nem cristãs são, porque tem que ser assim, porque tá na Bíblia, e você não pode fazer isso, e você não pode fazer aquilo. Então eu acho que é uma briga incessante, mas ainda assim parece que o cristão, ele não se encontrou de maneira genuína. Eu acho que ele ainda tá perdido diante das coisas que de fato importam pro reino. Eu vejo que as pessoas estão muito mais prontas a julgar do que pra, não sei, ajudar, corrigir, exortar em amor. E aí traz aquela sensação de que as pessoas cristãs públicas não podem errar nem por um segundo, elas não podem ter um espaço para chorar, elas não podem ter um espaço para reclamar, elas não podem ter um espaço para ter uma crise, para se sentir cansadas, para se sentirem duvidosas da vida. Como assim? Você é cristão? Você não pode fazer uma coisa dessa? Ou você não pode falar uma coisa dessa? Ou você não pode pisar nesse lugar porque você é cristão? Sabe, essa cobrança, esse peso gigantesco que, cara, nem Jesus tá colocando. E eu não tô aqui querendo trazer um evangelho leve pra vocês. Não é esse o ponto. Eu sou mega contra evangelho leve. Mas conforme eu fui crescendo assim no Senhor, eu vejo que por muito tempo a igreja problematizou tantas coisas simples e se fecharam numa ideia única e que aquilo é a verdade absoluta e usam um versículo pra poder justificar um pecado, tanto para não fazer quanto para fazê-lo. Hipocrisia, no geral, sabe? Eu não sei se vocês estão reparando, mas existe uma briga, às vezes, muito mais do crente com o crente do que o crente com a pessoa que não é crente. Porque, assim, essa briga do crente e do descrente vai sempre acontecer. E eu acho que a melhor maneira de lidar com isso é tipo, olha só, eu sou crente, você é descrente. Isso é o que eu acredito, isso é o que eu sigo. Se você não quer seguir, porque você não crê, tá tudo bem, só segue a sua vida. Mas eu, como crente, eu vou dar um exemplo pra você. E se você, por algum motivo, um dia se sentir tocado, se sentir confortável de crer, faça isso. Eu sinto que a gente tá muito mais preocupado em ficar criando discussões incessantes sobre aquilo que é certo, aquilo que é errado. E é o calvinista, e é o arminiano, e é aquilo, e é assado, e a gente não olha para onde a gente deveria, de fato, olhar, para onde o Senhor nos instruiu a olhar. É sério que a gente vai viver um evangelho sempre de discussões, bater boca sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que o outro deixa de pensar? Eu acho que o evangelho é muito mais do que isso. E a verdade é que a gente nunca vai ter uma opinião parecida sobre tudo o tempo todo. Eu sempre falo aqui com vocês, né, que tudo que eu falo no podcast é baseado na minha opinião, é baseado na minha experiência, naquilo que eu construí com o Senhor. Mas um dia pode vir algum filho de Deus e falar, olha, eu não acredito nisso e a Bíblia diz isso e aquilo sobre. Mas aí eu já deixei claro pra pessoa, olha, essa é a minha opinião, baseada naquilo que eu aprendi em Deus. Aí a pessoa vem validando tudo aquilo que eu aprendi em Deus pra provar um ponto que, cara, quem tá pedindo a sua opinião? Quem tá pedindo pra você provar algo? Não é muito melhor você fazer algo de bom na sua vida? Não é muito melhor você ajudar um necessitado, dar comida pra quem tá com fome, cuidar do órfão, da viúva, do que você vir opinar sobre a opinião de uma pessoa que está em Cristo?
E eu não falo isso pra atacar, eu falo pra gente pensar aquilo que a gente tem feito das nossas vidas. Se a gente tá vivendo uma vida que, de fato, a gente tá seguindo o evangelho ou a gente tá vivendo uma vida só de provar pontos. Pra quem que você tá provando um ponto? Entende? Claro, tem coisas que a gente vai ver, gente. A gente não vai concordar mesmo e a gente vai trazer o nosso pensamento. Olha, eu penso por esse lado. Aí outra pessoa fala, não, mas eu penso por aquele. E é isso. Tá tudo bem nesse sentido de você ter uma opinião contrária, mas você vir com todo tipo de julgamento já acabando com a vida da pessoa, acabando com aquilo que ela acabou de falar, pra mostrar que você tá certo de alguma forma e às vezes você nem tá. A custo de quê? Vai gerar frutos? Então existe essa pressão para quem tem notariedade no meio cristão nos dias de hoje, porque a nossa régua vai ser sempre Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. A gente não é Jesus. A gente tá buscando ser parecida com ele, mas não significa que a gente já é. É um processo, é uma caminhada, e vamos errar no meio do caminho, vamos acertar no meio do caminho, vão ter momentos que vamos estar fortes. Tem momentos aqui pra vocês que eu estou muito forte, mas também tem momentos que eu estou muito vulnerável. E eu deixo muito claro isso pra vocês, gente, olha, é uma coisa que eu tô lidando, é uma coisa que eu tô tendo que passar. Assim como estar gravando esse tema aqui pra vocês, me faz questionar de mim mesma. O que eu tenho consumido? Eu tenho consumido mais discórdia nas redes sociais ou tenho consumido mais coisas que vão me edificar, que vão fortificar a minha fé? Eu tenho parado para dar muito a minha opinião ou eu tenho acolhido as pessoas que realmente precisam? Porque às vezes eu acho que a gente se coloca num lugar de ser melhor, de que a gente é cristão, então o outro tá totalmente errado e tá vivendo uma vida libertina e eu sou melhor por isso e por aquilo. E esquece de entender que todos nós somos humanos. E estamos suscetíveis a erros, estamos suscetíveis aos problemas da vida, estamos suscetíveis a sofrer, estamos suscetíveis a tudo que há no mundo. E essa pressão muito mais afasta as pessoas de Deus do que as deixa mais perto dele. Você pode parar para observar todas as pessoas que de certa forma foram machucadas, elas vão se afastar. Por quê? Porque, gente, isso não traz frutos bons. O julgamento, ele só serve para nos abater, para nos duvidar de nós mesmos. E claro, se você está afirmado na rocha que é Cristo, coisas não te abalam, mas no fundo, ainda assim, você é uma pessoa exposta, você ainda assim é uma pessoa que pode se sentir afetada, até porque é um ódio gratuito das pessoas sobre você. No lugar da gente estar espalhando o amor de Cristo, a gente tá incitando o ódio. Aí quando a gente vê a pessoa se afastou de Deus, a pessoa já não quer mais saber de um contexto religioso, a pessoa já não quer saber mais de ministério, liderança, a pessoa já não quer mais participar de nada que envolve a igreja, porque ela tá muito machucada. Eu tava ouvindo um podcast de uma mulher cristã que eu sigo no Instagram e já acompanho há algum tempo, acompanho já há anos, na verdade. E eu fui escutar esse podcast, por quê? Porque essa pessoa, ela tá envolvida em algumas polêmicas, que é aquela coisa que eu tô falando, né? O crente ama julgar. Ele não vê o todo, ele não sabe de nada, mas a pessoa tá lá pra julgar. Ela não olha pro próprio umbigo, ela quer saber do erro do outro e falar da vida do outro. Mas a vida dela toda petecada, tá? Vamos começar daí. E nesse podcast ela fala um pouco sobre a vida dela, sobre a carreira, sobre ser mãe, sobre o contexto religioso, sobre o contexto cristão, enfim. Eu já sabia dessas polêmicas envolvendo os nomes, mas, assim, lembro de ter tido ali, tirado uma opinião, mas é aquela coisa. Eu já automaticamente, é uma coisa que eu busco fazer, automaticamente eu já penso, cara, eu não vou julgar, porque eu não sei o porquê que eles estão ali, naquele ambiente, que teoricamente cristão não pode estar. Eu falo teoricamente porque cada um tem a sua opinião, ok? Não vou entrar nesse mérito aqui agora. Só o Senhor sabe a motivação deles estarem ali. E essa pessoa estava falando justamente sobre essa polêmica que aconteceu. E antes de assistir o podcast, eu fui olhar os comentários. Os comentários falando, nossa, essa pessoa tá perdida, nossa, essa pessoa precisa se converter, nossa, eu segui ela há muitos anos, mas agora não tem como mais seguir, ela mudou completamente, ela tem feito isso e aquilo. Enfim, acabando com o podcast dela, acabando. E eu falei, cara, eu vou ouvir isso aqui porque não é possível, eu acho que ela deve ter falado muita besteira. Gente, o podcast totalmente normal. Uma pessoa ali, cristã,
que está falando com duas pessoas que não são cristãs. Obviamente, certas palavras você não vai trazer no contexto que a gente geralmente traz, no contexto cristão, porque duas pessoas que não são cristãs não vão entender. Então a gente tem sim que facilitar uma linguagem. E aí você pode achar que é leviano, você pode achar que é um evangelho raso, mas não é sobre isso, é sobre a pessoa entender aquilo que você tá querendo dizer. Se eu falar com uma pessoa que não é crente aquilo que eu vivo e eu não utilizar de certas palavras que vão fazer sentido para aquela conversa, cara, a pessoa vai ficar boiando e vai me achar uma chata. Não é porque somos cristãs que temos que só andar com pessoas cristãs ou falar só com pessoas cristãs, mas e o nosso papel de levar Jesus para as pessoas? Jesus sentou em mesas com pessoas que os fariseus ficavam, como assim você tá sentando com essa pessoa? Como você se diz o Messias e se senta do lado dessas pessoas tão pecadoras? Oh, meu Deus! E Jesus lá, de boa, tranquilão, porque ele veio para os perdidos, ele veio mesmo para os pecadores, ele veio para mim, para você. Jesus sentava em mesas de cobradores de impostos, Jesus tocava em doentes, leprosos, Jesus tinha amizade com uma adúltera, Jesus... Gente, foi para isso que Jesus veio, como eu posso simplesmente limitar a minha convivência social com pessoas que são cristãs. Eu entendo que se você é uma recém-convertida e está largando algumas práticas na sua vida, pessoas e ambientes que te remetam à sua vida antiga, eu entendo você se isolar um pouco disso para que você possa passar por esse momento de maneira mais firme e tudo mais. Sim, isso eu entendo, mas você, uma pessoa curada na medida do possível, uma pessoa madura em Deus, temente ao Senhor, confiante naquilo que acredita. Sério mesmo que se você andar com uma pessoa que não acredita nas mesmas coisas que você vai se desviar de alguma maneira? Você não é tão firme assim o suficiente? Você não firmou de fato a sua base? Quem que você tá tentando ser, sabe? E Jesus não era esse cara. Se você tá querendo ser como Jesus, Jesus não era a pessoa que só andava com os discípulos. Ele andava com todos e ele buscava sempre trazer todos para perto dele, com muito acolhimento, com redenção e não atacando as pessoas, a não ser aqueles que ele realmente precisava de alguma maneira ser um pouquinho mais firme e duro para que as pessoas entendessem, né? No caso eram os fariseus. E os fariseus eram pessoas que o quê? Se achavam a última bolacha do pacote. Os fariseus eram as pessoas que viviam na religiosidade deles, no mundo deles, na bolha deles. Eles eram os que não pecavam. Voltando pro assunto. Os comentários acabando com a menina e ela simplesmente falando coisas normais da vida, falando de uma expectativa que o pessoal crente coloca em cima dela e ela não vai conseguir atingir. Por quê? Porque ela é um ser humano. E ela tava falando sobre isso. E ela tava falando também das dificuldades sobre ser mãe e de que não era fácil e não sei o quê. Gente, eu só sei que o pessoal acabou com a vida dela nesses comentários. E o pior de tudo eram as pessoas deduzindo coisas que ela nem sequer abriu a boca pra falar. Vocês acreditam nisso? É muito doideira isso. Então, estamos aí cheios de fariseus virtuais julgando e apontando o dedo para as pessoas, buscando uma expectativa irreal do que é ser cristã em alguém que é só um ser humano. E aí eu fico pensando, essa pessoa tem que ser muito santa pra estar falando isso da outra, né? Então essa é a espiritualidade que o Senhor Jesus viveu aqui na Terra e nos ensinou, né? Ele se relacionava com pessoas imperfeitas, chorava, se retirava quando tinha que se retirar, falava com pecadores. Ele não cobrava a perfeição de quem o seguia, ele oferecia o colo dele, ele oferecia a presença dele. E isso bastava. E o mais incrível é que ele escolheu para andar com ele pessoas imperfeitas, pessoas reais. E Jesus, conhecendo o coração deles, os chamou para perto, porque não é sobre perfeição, é sobre vulnerabilidade. Eram pessoas que tinham um coração vulnerável, ainda que com os erros. Eles, em algum momento, eles iam se compadecer e pensar, nossa, entendi, Jesus. Obrigada por me ensinar isso, mestre. Então é isso, o evangelho ele nos liberta dessa necessidade incessante de provar algo para alguém. E quando a gente entende que a gente é mesmo essas pessoas pecadoras, mas que isso não diz sobre quem nós somos, mas sim aquilo que estamos buscando nos tornar, muda tudo. Porque no lugar de eu ficar querendo provar para os outros quem eu sou em Deus e da minha espiritualidade, e que eu sou perfeita e que eu sou um exemplo, a gente se encontrar em um lugar vulnerável
e deixar com que o Senhor nos molde de acordo com o caráter dele, é muito lindo isso. Essa vulnerabilidade da gente falar que, Senhor, errei mesmo. Senhor, tô pensando isso. Eu sei que é errado, Senhor, mas eu tô pensando isso. Senhor, eu tô doida pra fazer isso aqui e eu sei que é errado, mas eu me coloco aqui aos teus pés, Jesus, para que o Senhor esteja comigo, para que o Senhor me molde, para que o Senhor me ajude a caminhar. E muitas vezes a gente só vai aprender a parar de julgar alguém quando a gente passa por certas situações. Então, meus amores, não esperem passar por certas situações para parar de julgar o próximo. Vamos focar mais na gente mesma, naquilo que a gente tem feito de errado ou naquilo que a gente não tem feito pelo Senhor e pelo Evangelho. Assim a gente vai se tornar pessoas melhores. Eu gravo isso aqui pra vocês, mas a Fernanda é muito pecadora, gente. A Fernanda, no dia a dia, erra tanto. Eu falo sobre relacionamento, mas tem dias que eu não consigo praticar aquilo que eu prego. Você pode estar no altar da igreja, mas você pode estar fazendo coisas que não agradam o Senhor. Mas por isso você não deve estar no altar da igreja glorificando ao Senhor com tudo aquilo que você tem? Por que você não usa o palco para ser vulnerável e transformar a vida de outras pessoas através da sua vulnerabilidade, através da sua dor, através disso que está tanto te machucando? É muito mais bonito você estar num palco e ser vulnerável do que você estar num palco cheio de máscaras e com a vida toda petecada por trás. Vai por mim. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa reflexão. Contem aqui nos comentários aquilo que vocês pensam sobre isso. Vamos conversar, tá bom? Não de ficar provando um ponto pra alguém de alguma coisa, não sobre isso, mas da gente expressar um pouco daquilo que a gente pensa sem ofender ninguém e sem colocar como verdade absoluta. Tá bom? Um super beijo pra vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau!